No mundo da informática e do PC gaming, nós, pessoas comuns, na maioria das vezes estivemos acostumados com o uso do Windows como sistema operacional de nossas máquinas, conhecidas como computadores pessoais. Não só pela sua facilidade e simplicidade de uso, mas também pelo fato dele ser indubitavelmente o sistema operacional mais popular do mundo, muitas vezes não conhecendo outro sistema operacional além do grande da Microsoft. Porém, sempre existiram mais opções, apesar da gente não conhecer. Aqui quem fala é o Pros, e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre os jogos no Linux. Ultimamente eu ganhei um interesse gigante pelos sistemas operacionais do Pinguim. Eu mesmo sou um usuário de Windows desde a minha infância e nunca tive muito interesse em largar o sistema operacional da Microsoft. E ainda não tenho. Porém eu conheci o mundo Linux e adquiri bastante interesse. E resolvi trazer algum conteúdo sobre aqui no canal. Então, vamos lá. Antes de iniciar o vídeo para valer, eu tenho alguns esclarecimentos sobre mitos e lendas envolvendo o Linux e outros assuntos que eu acho que seria interessante e pertinente abordar nesse início de vídeo. O primeiro esclarecimento que eu acredito ser relevante é que, diferente do que muitos acreditam, o Linux não é um sistema operacional em si, como por exemplo o Windows mesmo. Ele se trata de apenas um kernel, ou seja, um núcleo de sistema operacional, desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds e licenciado na licença GNU, onde qualquer pessoa poderia utilizar esse kernel para criar o seu sistema operacional 100% de graça, desde que o código do mesmo fosse aberto e outras pessoas pudessem utilizar esse sistema operacional como base para criar novos sistemas operacionais. E é claro, o sistema operacional tem que ser gratuito para qualquer um que possa usar, a não ser versões específicas para ajudar no apoio e etc. E assim surgiu a incrível comunidade do Linux, que tem nichos para cada sistema operacional envolvido. Na introdução eu falei que muitas pessoas conheciam apenas o Windows, porém aposto que muitos também conhecem o macOS da Apple. Porém eu acho que não é tão pertinente ou relevante citar ele aqui, principalmente no contexto brasileiro, graças ao fato da comunidade do sistema operacional da Apple ser um nicho um pouco elitista aqui no Brasil, graças aos preços para se adquirir uma máquina, seja um MacBook ou um iMac comum, pois o macOS, diferente do Windows e do Linux, você precisa ter um hardware da Apple para você conseguir botar ele para funcionar, senão você não consegue. Além do seu nível de popularidade está muito longe de se comparar ao do Windows e não tem nichos tão interessantes quanto os nichos do mundo Linux. Talvez no futuro eu faça um vídeo nesse mesmo estilo tratando sobre os jogos no macOS, porém hoje eu tratarei apenas do Linux, porque o Linux ele acaba sendo um pouco mais relevante nessa parte, na minha opinião. Assim como eu disse antes, a comunidade Linux é extremamente interessante, principalmente pelo fato de muitas das famosas distribuições, ou distros, como você queira chamar, do Linux, serem sustentadas pelos desenvolvedores da comunidade, que apoiam os projetos com a sua parte na programação do sistema operacional. Provavelmente a distribuição Linux mais famosa de todas é o Ubuntu, uma distribuição baseada no Debian que tem muitos usuários ao redor do mundo. E do Ubuntu surgiram muitas distribuições, como o Kubuntu, o Lubuntu, o Xubuntu, o Zorin OS, o Linux Lite e o Linux Mint, que inclusive tenho aqui no meu PC com o Dual Boot junto ao Windows 10, e é um sistema operacional sensacional, diga-se de passagem, e muitos outros exemplos. Uma outra distribuição que é muito utilizada para criar novas distribuições é o Arch Linux, uma distribuição Linux amplamente famosa na comunidade graças à sua dificuldade de instalação em comparação com outras distribuições. Porém, várias distribuições surgiram baseadas no Arch, com as primeiras que vêm à minha cabeça sendo o Manjaro Linux e o Artix Linux, que são distribuições bem interessantes. Existem vários outros exemplos de distribuições que deram origem a outras distribuições no mundo Linux, como por exemplo o próprio Debian, que deu origem ao Ubuntu, como eu disse anteriormente, o Slackware, que é a primeira distribuição da história, ou pelo menos a primeira distribuição da forma que a gente conhece, o Fedora e o OpenSUSE. Porém, como eu estou longe de ser um especialista em mundo Linux, eu não vou dar mais detalhes. Caso você queira se aprofundar no assunto, eu recomendo muito o canal GeoLinux, que provavelmente é o maior canal de tecnologia com foco no Linux aqui do Brasil e que faz um trabalho incrível. Agora, vamos para o que realmente interessa, os jogos. Muitas pessoas, quando pensam no Linux, pensam também na incapacidade de rodar jogos do sistema em comparação ao Windows. O que é inegável que durante muito tempo foi uma grande verdade. O Linux sempre sofreu com a falta de opções quanto a jogos nos seus sistemas operacionais. Porém,
uma tal de Valve, não sei se você conhece, acho que é uma empresa meio desconhecida, meio pequena, né? Apareceu e mudou essa história. A Valve é uma empresa que dispensa apresentações. Se trata da criadora e proprietária de franquias extremamente bem-sucedidas, como Half-Life, Counter-Strike, Portal, Team Fortress, entre outros. Além de ser a desenvolvedora da maior plataforma de venda e compra de jogos de PC por meio virtual do mundo, a Steam. A Valve, a partir dos anos 2000, quis parar de depender da Microsoft para conseguir expandir os mercados de jogos, já que no momento não era possível rodar muitos jogos fora dos Windows nos PCs. A partir daí, a Valve começaria a mudar isso, não só lançando seus jogos para o Linux, mas também apoiando o mesmo, inicialmente dando um empurrão no Ubuntu, mas posteriormente criando o SteamOS, o próprio sistema operacional da Valve baseado em Linux, surgindo junto com as Steam Machines. No caso, o SteamOS foi criado para rodar nas Steam Machines, mas você podia instalar ele no seu próprio computador. Que, apesar de terem sido um certo fracasso, mostram a vontade da Valve de fazer o mercado de jogos para PC pararem de depender da Microsoft. Mas o maior movimento da Valve a favor dos jogos do Linux foi, sem dúvidas, o lançamento do Proton em 2018, que é uma ferramenta que permite que jogos feitos unicamente para o Windows também rodem no Linux, com uma espécie de ferramenta de compatibilidade, assim permitindo que as empresas nem sequer precisem importar os jogos para o Linux, pois o Proton já faz eles funcionarem no Linux sem essa necessidade. Para consultar se seus jogos favoritos funcionam no Linux, é só checar o ProtonDB, um site que registra a análise de usuário de Linux que jogaram em suas máquinas com a ajuda do Proton. E para pôr o Proton para funcionar, basta apenas habilitar o mesmo no Steam Play, ele já vem junto com a Steam, não precisa instalar nem nada. Os únicos jogos que não funcionam no Proton são os jogos que têm um anti-cheat bem específico que infelizmente pega o Proton como se fosse uma trapaça, entre eles o PUBG. Existem muitas outras ferramentas além do Proton para rodar jogos no Linux. A mais famosa que me vem à cabeça é o Lutris, que permite que você jogue no Linux jogos que não estão disponíveis para Steam, como o League of Legends, o Overwatch, entre outros. O Linux deixou de ser um sistema operacional unicamente consumido pelos nicho de desenvolvedores há um certo tempo, e está cada vez mais indo para o lado dos usuários mais leigos, sejam eles os trabalhadores de escritórios, as pessoas que só querem acessar a internet para ver sua rede social, e também nós, os jogadores. Enfim, chegamos à conclusão do vídeo. O Linux hoje em dia é mais receptivo para os jogadores? Sim! O Linux hoje em dia não é só mais receptivo para os jogadores, mas também para o público consumidor de produtos de informática no geral. É claro que o Windows ainda tem um público consumidor muito maior e uma parcela de mercado muito maior que o Linux. Porém, se possível, eu recomendaria a você que está vendo um vídeo, caso seja possível, dar uma testada em alguma distribuição que você ache interessante. Eu recomendo que antes de tentar instalar na sua máquina qualquer distribuição de Linux ou qualquer sistema operacional, na verdade, seja ele Linux ou Windows, você teste o sistema numa máquina virtual para caso o seu PC tenha potência, mais ou menos uns 4 GB de RAM já devem servir para usar uma máquina virtual. E caso você teste na máquina virtual e goste, eu não aconselho que você formate o seu HD por completo ou instale o Linux por cima do Windows, mas sim que você faça um dual boot, pois assim você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos, a facilidade de uso do Windows e a segurança do Linux. E principalmente falo que se você não se garante no particionamento de HDs ou SSDs e a instalação de sistemas operacionais, não mexa no seu PC e deixe isso para alguém que sabe. Não faça bosta com a sua máquina. Deixe o seu PC com Windows aí, caso você não saiba. Não mexa no que você não sabe. Entendeu? As distribuições que eu recomendo para aqueles que querem iniciar sua jornada no mundo Linux e sabem como fazer as coisas são o Linux Mint, que é a que eu uso aqui no meu computador, junto com o Windows. Ela lembra até que bastante o Windows e é uma distribuição de transição entre o Windows e o Linux. E ela é baseada em Ubuntu. O Zorin OS, que também é outra distribuição baseada em Ubuntu e que é de transição entre o Windows e o Linux, e que tem uma versão chamada Zorin OS Lite, que roda em PCs bem fraquinhos e tem o propósito de ressuscitar máquinas antigas. E o Linux Lite, que também tem esse mesmo propósito de ressuscitar máquinas antigas e lembra um pouquinho o Windows. Se não me engano, a tela inicial dele até tenta copiar um pouco o Windows 7. E também ele é baseado em Ubuntu. Todas essas três são baseadas em Ubuntu, que eu recomendo. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal.
Espero que tenham gostado do assunto tratado aqui hoje. Eu tentei fazer um vídeo bem legal tratando sobre um assunto que para todo mundo talvez seja meio complicado, de uma forma que todo mundo pudesse entender. Se possível, mande sugestões de vídeo e caso queira que ajudar o canal, deixe um like e recomende para os seus amigos para dar uma força pra gente aí. Então valeu, falou e até a próxima.